Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Corredor, o podcast do iFood Benefícios. Eu sou Natália Ubila, diretora de RH do iFood Pago. Hoje também me apresento aqui como mãe da Catarina, e a gente está aqui para gravar um episódio super especial, temático aqui, né, de Dia das Mães, né, de mês aqui das mães, para falar, obviamente, de um tema que é super relevante e assunto recorrente nas rodas de RH, que é maternidade e carreira. Uma pesquisa do site de vagas, empregos.com, traz um dado aqui para a gente de que mais de 56% das mulheres que voltam de licença maternidade acabam ou sendo desligadas ou pedem desligamento. E esse dado ele chama bastante a nossa atenção, né? Para além disso, quem fica também lida com culpa, sobrecarga e mais um monte de outros temas que a gente vai descobrir aqui. Para falar um pouquinho sobre isso, eu estou com duas convidadas super especiais aqui. Estou com a Isabela Arruda, ela é fundadora da Pin People, uma HR Tech especializada em pesquisas organizacionais e experiência do colaborador. Bem-vinda, Isa, obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Eu sou só pegando gancho aqui, já que a gente vai falar um pouquinho da vida com os filhos. Então, eu sou mãe do João, que tem 6 aninhos, e o Antônio, que tem 3 anos. Boa, muito obrigada, Isa. Obrigada. E eu tenho aqui também a Kátia Sensolini, a Kátia é diretora de RH da OLX. Kátia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nath. Isa, um prazer estar aqui com vocês. Sou Kátia, mãe da Laurinha, uma bebê super esperta aí de 3 anos, casada, moro no interior, esportista também, além de Legal! profissional de gente, né? Que bacana, muito bom, muito bom. Para começar aqui, Isa, queria te ouvir um pouquinho, acho que não só pela sua trajetória aí como empreendedora, mas por ter fundado uma empresa que acaba tendo acesso a muitos RHs de outras empresas e a muitos dados, assim. Como é que você enxerga, acho que todo esse tema da maternidade no trabalho e se de alguma forma, ao longo, né, e aí, obviamente, focando muito nas dificuldades disso que a gente, né, como mães e profissionais aqui, a gente sabe muito bem quais são. Como é que você enxerga, se é que vocês, né, conseguem de alguma forma capturar isso através dos dados que vocês acessam dessas empresas? Legal, muito bom. Eu acho que ser mulher, mãe, né, ou mesmo pai que também tem filho, eu acho que quando você cria, né, a sua família, a família começa a crescer, acho que começam a aparecer vários desafios. E um deles que a gente vê bastante nas organizações, a gente até estava um pouquinho mais cedo falando, né, sobre a questão do horário de trabalho, a flexibilidade, e o quanto que isso no final do dia, na nossa perspectiva, ajuda e facilita com que, né, o casal tome uma decisão de ter um filho, né? Então, acho que esse é um ponto super relevante para as empresas, porque a rotina muda, né? A partir do momento que 100%. você é pai, você é mãe, hoje em dia, né, cada vez mais os homens participando mais também da rotina. Então, se a mulher também trabalha, o homem também trabalha, e como é que os dois vão conviver agora com aquele serzinho, né, que é 100% dependente deles. Né? Então não faz nada sem a gente. Então, acho que uma das coisas que a gente viu pós-pandemia, que talvez tenha acelerado e ajudado, é a facilidade de você estar mais com a sua criança, ao mesmo tempo continuar trabalhando, mas a empresa ela também precisa ser receptiva para isso. Né? Então, a gente já ouviu muitos casos e estava até estudando um pouquinho, vendo um dado do LinkedIn que fala que 25% das mulheres que têm filho pedem demissão no primeiro ano. Então, não é nem que ela foi demitida, ela pede Hum, demissão. E aí, quando a gente vai olhar um pouco mais os dados, a gente entende que no final do dia, tudo bem, a empresa pode ser um horário mais flexível, traz essa flexibilidade, mas se a dinâmica da sua equipe não muda, dificilmente você vai se sentir encaixado ali. Então, sempre acontecia eventualmente uma reunião de time às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, mas às vezes é o horário que você vai colocar, dar o banho, né, no seu bebê, um recém-nascido, e colocar uhum. ele para dormir, ter que amamentar. Você não vai mais poder participar desse horário, né, Sim. dessa reunião. Então, acho que cabe ali também um pouco das lideranças, né, que recebem a volta da mulher da licença maternidade ou do próprio pai nesse momento, de entender que rotina que a gente aqui na empresa também precisa mudar para te inserir de novo aqui, né, te ajudar a se sentir Uhum. mais inserida e fazer com que as duas coisas caminhem juntas, porque eu acredito muito nisso. Então, eu amo trabalhar e amo meus filhos. Não vivo hoje, né, sem nenhum nem o outro. Mas as coisas mudaram, né? Minha rotina mudou, meu horário mudou.
Até com o meu time, eu também falo que mudou completamente, né? Enquanto eu amamentava, agora que eles já estão na escola, a rotina é diferente e a gente vai adaptando. Então, ter essa flexibilidade, ter essa conversa, essa abertura, eu acho que é essencial para reter mulheres e pais, né, ali no dia a dia do trabalho, nossa organização. Total. É super importante, né? Até vou pegar esse gancho, Isa, eu vou fazer uma pergunta para a Kátia aqui. A gente vive em um país que tem, acho que, uma legislação muito clara, né? Enfim, em relação a como lidar com esse retorno, do ponto de vista de temos uma licença maternidade ali de 4 meses, tem empresa cidadã que você pode estender esse período. Mas eu sempre reflito muito, assim, né? Pô, será que isso é suficiente? E já de antemão a gente sabe que não, assim. Kátia, ao longo da sua trajetória, assim, acho que a Isa trouxe vários elementos aqui, né? Que colaboram para que essas mulheres no retorno, essas famílias, né? Porque acho que a Isa colocou bem, assim, né? Pais, mães, enfim, tenham uma experiência melhor. Ao longo da sua trajetória, assim, o que você viu e que você poderia trazer aqui como boas práticas, assim, né? Para acolher essas famílias e essas mães nesse momento de retorno, assim. Eu acho que inicialmente já é isso, Nath. Se a gente segue estritamente a lei, é o mínimo, mas eu também não entendo que é o suficiente. O projeto de ter um filho, de criar um ser humano, ele é um projeto muito ambicioso e audacioso e ele é difícil. A gente fala pouco disso, mas é uma missão muito importante de formação de sociedade, enfim. E a iniciativa privada, as empresas, a gente tem uma parcela de ajuda nisso, né, para a gente fomentar a nossa própria sociedade. Então, eu lembro que há alguns anos, até por conta dessa situação que a gente discute muito do papel da mulher na sociedade, papel do homem, machismo, enfim, tudo isso, tem essa pressão de que é esperado que a mãe vai ficar mais ausente, mais junto com a criança, mas a dinâmica está muito diferente, né? Então, você tem já no Brasil muitas mães que hoje são as pessoas que lideram as famílias do ponto de vista de renda, Sim. que são provedoras, e a gente não pode simplesmente pensar que modelos que funcionavam no passado são suficientes hoje. Então, a primeira coisa que eu entendo é o RH, principalmente as pessoas que estão no time de people, gente, tem um papel fundamental disso, de pensar em políticas e também de como a gente vai dar suporte para essa família. Recentemente, eu passei por uma empresa que não era uma empresa de tecnologia, que ainda não fazia parte da empresa cidadã. E eu lembro que quando eu comecei a pesquisar o porquê, falavam muito de case. Ah, não dá o case, porque a gente precisa. E eu, gente, não é sobre case, né? Se a gente quer diversidade na nossa força de trabalho, e esse já é um tema altamente debatido, né? A gente quer mais mulheres em tecnologia, a gente sabe o quanto que as empresas e o negócio ganham com isso, a gente tem que ter políticas de incentivo. Então, eu lembro que eu fiz o case, apresentei para vários níveis executivos, e depois de muita discussão a gente conseguiu aderir à empresa cidadã e dar essa opção. Porque, de novo, é opcional e cada família entende aí o que funciona para si. Mas a primeira coisa que eu entendo de prática que é importante é o RH liderar a pauta também. Porque é um tema de gente, é um tema que a gente pode influenciar positivamente para ter mães mais bem assistidas, famílias mais bem assistidas, porque lembrando que empresa cidadã tem um benefício de extensão de 60 dias para a mãe, mas para o pai também. Porque legalmente, hoje no Brasil, o pai tem direito a 5 dias. E a gente sabe que isso está longe de ideal ou suficiente. Com sorte, você já saiu do hospital, né? Com sorte, é o que você falou, com sorte. Então, a primeira coisa já é essa, né? A gente liderar as pautas. A segunda é a gente instrumentalizar a liderança para que essa liderança seja sensível, até um pouco do que a Isa trouxe, a conversar com os profissionais que estão com essa missão muito importante, entender as necessidades, entender o que estão passando, se deixar à disposição, tirar o tabu da frente. Existem até estudos que mostram, e no passado a gente falava disso também, mulher na força de trabalho gera um impacto para as empresas porque ela vai se afastar. Isso é um grande mito. Porque, se a gente olha números e dados ao longo do tempo, primeiro, afastamentos acontecem independente de gênero. Existem alguns estudos até que corroboram que pessoas de gênero masculino podem até se afastar mais por outros tipos de intercorrência que não uma licença maternidade. Então, um afastamento por doença ou por acidente. Então, esse mito a gente tem que quebrar, mostrar os dados e mostrar qual que é a força de você ter pessoas diversas e que, vamos dizer o que é maternidade, quando a gente está nessa missão, a gente aprende muito, a gente se desenvolve muito, a gente tem competências que a gente nem imaginava que a gente teria. Então, quebrar os mitos, instrumentalizar a liderança, o RH liderando a pauta, acho que são coisas que
na minha experiência, fizeram toda a diferença. Muito legal te ouvir, Kátia. E assim, acho que tudo que você trouxe é super relevante, mas eu acho que o que move muito ponteiro, e que eu já vi também na minha trajetória, é instrumentalizar a liderança, assim, porque nem todo mundo viveu isso, assim. Tá cheio de liderança aqui, tanto homens quanto mulheres, que não têm ideia do que é, assim, né? Porque é o tipo de coisa. Eu lembro que antigamente eu ficava brava com ele, falando, não, você não é mãe, você não sabe. Aí eu falo, quem não sabe? Aí agora eu falo, tem coisa que a gente precisa viver para saber, assim, né? Como aquilo bate, né? A questão hormonal, enfim. Então, você garantir que você tem um ferramental para que toda e qualquer liderança dentro da organização saiba como lidar com isso é super importante, né? E uma coisa que eu acabei não mencionando, mas eu acho que funcionou muito bem também, Nath, são os grupos de afinidade. Então, isso que você disse, porque realmente pessoas que passaram por essa experiência, quando elas se unem para falar como elas estão se sentindo, também é um negócio muito legal que a gente pode fomentar nas empresas e empoderar as mães, né, para falar o que estão passando, como elas se ajudam. Então, isso também funciona bem. E não custa nada, né? Assim, é só conectar pessoas, enfim, né? E acho que deixar um ambiente seguro para que as pessoas troquem e falem sobre isso, né? Exato. A gente, acho que, né, nesse início aqui, falou bastante sobre a gestação, o retorno, né? Enfim, mas crianças são crianças por muito tempo, né? Enfim, embora um recém-nascido dê muito trabalho, quem tem crianças de 5, 6 anos aqui sabem que isso também é um outro desafio, assim. Como é que vocês enxergam as empresas se estruturando para isso, assim, né? E eu acho que assim como a gente falou aqui, instrumentalizar a liderança, né? Enfim, tem uma questão hormonal e tal, como é que a gente recebe essa mulher, enfim, né, de volta? E as pessoas que têm filhos maiores que têm outros desafios, né? Porque não é parar às 5 para colocar para dormir, para dar banho, mas é buscar na escola. Quem busca na escola, né? Enfim, como é que vocês enxergam isso nas empresas? Eu acho que isso é uma construção ainda e cabe muito, eu acho que, óbvio, tem pessoas que conseguem se impor no lado positivo muito mais do que outras. Tem pessoas que eu falo, né, são privilegiadas eventualmente, né, e se sentem mais à vontade para poder, eu tenho um cargo de liderança, eventualmente eu consigo ter uma flexibilidade maior do que outra pessoa que não necessariamente tem essa posição já. Então a gente também tem que entender um pouquinho a realidade de cada um, a realidade da empresa também. Então, eu acho que eu vou falar aqui como mãe, como empreendedora também, né, empregadora ali de pessoas, que é um desafio, porque eu penso no meu negócio, mas eu preciso entender a realidade dessa pessoa também, a rotina dela, né, a dinâmica, e eu tenho a minha rotina, né? Então, alguns desafios que eu vejo. Flexibilidade para mim é o principal ponto para a gente poder oferecer, que vai no final do dia ajustar e atender eventualmente a maior parte da sua equipe, né? Então eu prefiro não pensar como organização e implementar uma política única, porque tem algumas coisas que vão funcionar mais num time do que no outro, dependendo, né, de quem faz parte daquele time. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem como princípios básicos que daí estão mais relacionados à nossa cultura, né? Então, a flexibilidade, a autonomia, equilíbrio, né? A gente fala muito na Pin People do equilíbrio entre o CX e o EX, que é a experiência da própria pessoa colaboradora. Então, isso está enraizado no nosso dia a dia. E aí, como é que eu vejo isso na rotina das pessoas? Eu mesma, né? Hoje eu tenho uma dinâmica que os meus 2 filhos estão na escola, eles saem às 3:30 da tarde, 2 vezes semana sou eu que busco, 2 vezes é o Fred, e o Fred e eu, né, somos casados e sócios, então, da PIN, então, a mesma empresa, a gente trabalha no mesmo lugar. E no quinto dia, a gente tem a minha mãe que ajuda e pega os dois. Mas é a dinâmica, né? Dessa forma, a gente consegue estar mais junto com as crianças, que é ótimo, aquele momento, né, do trajeto até em casa, enfim. Então, algo que hoje está funcionando, mas tem a rotina do levar para futebol, levar para natação. Se faz fono, leva para fono. Assim, é uma loucura e você tem que encaixar isso tudo. Então, óbvio, eu penso também na empresa e acho que as pessoas também deveriam pensar, se vocês estão, né, a pessoa trabalha, também entender até onde que dá para ir. Tem coisas que dá para você fazer e tem coisas que, ao meu ver, passam a ser um pouco, né, do abuso, estou exagerando. Então, você consegue equilibrar? Então, eu amo fazer esporte, né, também. Então, como é que eu encaixo ainda o esporte nessa rotina e trabalho? Então, tem dias que eu vou ter que acordar muito mais cedo para poder fazer o meu esporte, que me faz bem, mas isso não vai atrapalhar a minha rotina do trabalho. Então, esses são os horários que a gente tem reunião de time, hora de eu trabalhar, conseguir produzir, e tem as coisas fixas que eu coloquei na minha agenda.
às vezes, festinha de criança. Uhum. Pô, eles querem ir. Então, aí, realmente, nem todas eu consigo estar junto, né? Às vezes, agora ele já cresceu, então uma facilidade, sempre tem uma mãe que se oferece. Falo, vai, depois eu busco. Mas eu acho que tem que ter muito do bom senso também. Mas o que vai trazer esse bom senso, acho que para as pessoas, é ter muito claro qual que é a cultura da empresa e a pessoa entender até onde ela pode ir, né? Então, as coisas acabam se encaixando. Mas é um quebra-cabeça, não dá pra fazer tudo, você tem que aceitar. Então, assim, não dá pra ser a super heroína, né? E estar em todos os lugares e fazer tudo. Então, tem coisas que eu vou perder, mas tem coisas que são essenciais. Então, inclusive hoje de manhã, por exemplo, tinha uma atividade de escola com meu filho, que eles chamam lá de pequeno cientista. Tava lá o Fred e eu, às 8 da manhã, com ele presente. Então, o Fred tinha uma reunião às 9, essa reunião ele teve que pular. Mas Aham. não dá pra toda semana isso acontecer. Eventualmente Sim. vai ser com outro. Não, mas era uma prioridade pra gente na agenda dessa semana. Uhum. Então, acho que tem que juntar um pouquinho dos dois, a gente dá conta. E os filhos, acho que também começam a entender, né? Aham. Eles, os meus, pelo menos, já super conhecem, né? Sabem onde eu trabalho, o que que a gente faz, adoram viver um pouco disso e sabem que agora eles já começam a pedir no final de semana. Às vezes a gente trabalhava também muito. A gente agora tá sendo que meio obrigado a falar não pro Uhum. trabalho. Eles pedem, mamãe, sábado é o meu dia com você não vai trabalhar. Eu falo, tá bom. À Uhum. noite, de repente, quando eles estão dormir, eu preciso fazer alguma coisa, porque tem que fazer. Mas acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio e a gente vai se adaptando, mas algumas coisas a gente vai ter que falar não, a gente não vai conseguir participar, mas conseguir colocar na agenda aqui que é a prioridade, né? Nessa semana, onde eu vou estar, com quem e Uhum. por quê, né? E explicar, eventualmente, se não der, Total. eles são compreensíveis também, né? Uhum. Vão aprendendo. Exato. Tem duas coisas que você falou que me chamam muito a atenção. Acho que a segunda que eu estava refletindo aqui, acho que é essa, né? De o quanto né, trabalho é importante pra gente em N medidas, para algumas pessoas mais, para outras menos, mas é parte da nossa vida, assim. As crianças também enxergarem isso como algo importante, cara, assim, que legal, né? Que os seus filhos vão olhar e vão falar, pô, minha mãe tem uma empresa, olha só, né? Assim, ela fundou um negócio, enfim, acho que tem esse lugar. E o outro, quando você fala de flexibilidade, eu vejo, né, eu acredito muito no RH como, cara, uma função que está aqui para alavancar performance. No final do dia é isso. E a gente faz isso através de muitas formas, assim. E quando você pensa em flexibilidade, não é a flexibilidade por si só, assim, mas eu tenho plena convicção de que se eu, pô, tô com o meu coração tranquilo, que 2 vezes por semana sou eu que vou buscar minha filha na escola, os outros 3 que eu tô aqui, eu tô feliz que eu tô aqui, porque eu tô focada nisso 100%, assim. Então acho que tem, né, tem essa questão do o quanto o ambiente acaba também sendo moldado para que essas pessoas que têm filhos, né, mães, enfim, pais, acabem performando mais, assim. Queria fazer uma pergunta para vocês duas aqui, que eu acho que ela é super bacana, assim, e aí falo por mim, assim, putz, ter filhos, enfim, uma filha que eu tenho, mudou tudo, assim, né? Acho que, cara, você enxerga a vida de um jeito diferente, assim, em todos os aspectos, inclusive o trabalho. Eu me redescobri como profissional, enfim, acho que eu dei um peso que, inclusive, eu acho que é até maior, sabe, para o trabalho, porque eu percebi que é algo que me energiza, enfim, depois de ter filhos. E numa lógica de, cara, eu passo tanto tempo trabalhando que isso precisa ter muito significado, porque o que eu estou abrindo mão também é super importante. Como é que foi para vocês, assim, vocês têm alguma reflexão em relação a, né, terem se tornado mães e continuarem profissionais? Eu posso começar, eu li muito sobre o assunto, eu gosto muito de estudar. Então, quando eu optei por ser mãe, eu fiz o estudo de caso para ver se eu queria ser mãe mesmo. Então, entrevistando as mulheres, vendo como que Maravilha. era. Eu gostei disso. E depois eu comecei a estudar. E a gente tem muitas transformações, de fato, no nível celular quase, né? Porque quando a gente engravida, a gente cria um órgão novo, que é a placenta, depois você faz trocas com esse feto, células do seu feto ficam correndo no seu corpo para sempre, o cérebro da mãe muda, então tem muita mudança. E de longe é a experiência mais transformadora que eu já passei. Então, para mim, o ganho da maternidade é isso, descobrir coisas que eu nem sabia que existiam em mim. Fortalezas, capacidade de resiliência, empatia, coisas que eu nem sabia que eu poderia sentir. Uhum. Então foi uma experiência assim tão transformadora que eu me vi nessa Kátia 2.0, com assim muito mais garra, com a capacidade de resolver problemas de uma forma assim totalmente nova. Uhum. E de fato, Nath, eu conecto com o que você trouxe no começo.
você só sabe disso a hora que você passa por isso. Por mais que eu projetava alguma coisa na cabeça de como eu seria mãe, é vivendo aquela experiência que você dá conta, toma proporção, né, do que realmente é. E para mim também foi um motor, assim, um propulsor. Depois que eu fui mãe, eu já fiz 2 transições de carreira. Eu saí de uma empresa que eu estava há 15 anos para ir para uma empresa nova, numa função nova, e eu me senti energizada pela minha filha, porque eu pensava, agora eu sou mãe, e eu tenho que dar o exemplo para minha filha, eu vou mostrar que é possível. Ao mesmo tempo, até uma frase aqui que a Isa trouxe, não ser a super mulher, porque eu também tenho que ter noção dos meus limites. E isso ficou estabelecido de uma forma muito mais clara para mim. Olha, até aqui dá, depois daqui não dá. Então, toda essa transformação que a gente passa no nível celular é muito rica. E conectando com o negócio, eu vejo um ganho para o negócio de profissionais extremamente versáteis que vão agregar um valor assim diferenciado quando eles estão engajados com aquela causa do negócio, né? Então eu vejo assim um ganha-ganha e obviamente sem romantizar com toda uma estrutura por trás disso, porque eu também tive babá, eu me planejei para isso num momento da minha vida que fazia sentido, que eu pude ter lá o estudo de casa para estudar da case, com meu marido me apoiando. Então, tem todo esse ecossistema que faz com que essa experiência seja prazerosa e rica para mim. Então, essas são um pouco das reflexões. Que legal. Acho que contribuindo, para mim foi ser mãe, foi transformador até como líder. Então, eu sempre fui uma pessoa super direta, objetiva, e é engraçado, assim, me dou super bem com todo mundo, mas eu sou muito direta, eventualmente eu não tenho aquele, né, o carinho, aquela liderança, né, afetuosa, assim. Eu conquisto isso. Ao passar do tempo, eu vou pegando confiança, para mim é muito importante ter confiança com as pessoas, e aí eu vou conseguindo me abrir e acolher mais. Então, imagina isso sem ser mãe, né? Então, eu era uma pessoa, eu acho que, assim, ok, sempre respeitei todo mundo, mas talvez eu não tivesse tanta noção de como ser mãe, assim, entre aspas, vai atrapalhar a tua rotina, né? Como a pessoa vai precisar de uma outra rotina. Então, eu falo, a partir do momento que eu fui mãe, eu respeito muito mais todas as famílias, né? Então, essa ausência ou ter que sair de última hora para levar para o médico porque ficou doente, ter que buscar na É escola, né? real, né? Sim, acontece, né? E talvez, assim, é muito difícil, mas quando eu paro e começo a refletir lá atrás, quem eu era, eu não sei se eventualmente, provavelmente sim, passou já na minha cabeça em algum momento, falando, nossa, a pessoa tá abusando, né? Nossa, a pessoa não, putz, pô, é sempre o filho, né? Eu tive esses pensamentos, eu tenho absoluta certeza. Não que eu não me lembre, mas provavelmente eu tive. A partir do momento que eu sou mãe, eu falo, nossa, eu olho completamente diferente. Eu falo, nossa senhora, né? Ou o pai que tem que sair e pegar a criança. Né, isso aqui. E a mãe, tipo, criança é uma criança, um ser vivo, né? Vai acontecer um monte de coisa que não tá previsto, vai cair, tem que ir pro hospital. Tipo, eu tô falando só as desgraças, tem coisas boas também, né? Tem Não, é a escola, né? O evento da escola. a apresentação do seu filho, né? Então tem esses momentos também incríveis que eu sei que eu não era tão, assim, eu não respeitava tanto essas famílias antes de ser mãe. Então, acho que foi importante eu passar por isso, porque hoje eu posso falar com propriedade, então eu falo, é um assunto que eu consigo falar com propriedade, né? Eu vivo isso e eu respeito muito mais. Ao mesmo tempo que eu sei também olhar e falar quem tá abusando, quem não tá, né? Porque é aquilo, e é uma decisão, acho que muitas vezes da família, até que ponto você quer dividir o seu tempo entre sua família e o trabalho. Porque você vai ter que abrir mão, que nem eu falei, você tem que ter respeito também por onde, né, por onde você está trabalhando, né? Para quem você responde ali, o que você quer fazer. Então, são decisões difíceis, mas acho que o ato de ser mãe, para mim, essa foi a maior mudança. Assim, eu hoje, como pessoa, sou, acho que uma pessoa melhor hoje para ser mãe. E também muito mais, assim, o que eu aproveito da maternidade, muito diferente da Kátia aqui, que eu sempre quis ter filho, né? E zero, assim, eu não sou tão estudiosa. Então, até se eu tivesse, acho que estudado, eu não teria tido filho. Eu teve que, vai que é criança, Vai adoro sem criança. pensar mesmo, é? Senão, e aí, e o que eu vejo é como eu hoje, eu aproveito as pequenas coisas, assim, né, deles, as pequenas conquistas ou ciclo da vida que eles estão passando, né? Ontem à noite, pegando meu filhinho de 6 ali, o Johnny,
Ele chegou e falou, mamãe, olha aqui. Ele botava a mão e não caiu nenhum dente dele ainda, né? Olha aqui, mamãe, tá mole? Eu olhei assim meio rápido, falei, não, Johnny, não tá mole. Dele, não, mamãe, é que tá um pouco dolorido. Eu falei, deixa Porque eu olhar ele- com calma, né? Porque Uhum. era um momento pra ele tão importante, ele tá vendo lá todos os amiguinhos, a fadinha que vai pegar o dente e tal. Aí eu olhei com calma, botei ali o flash do celular, olhei, falei, nossa, tá mole. Ele olhou pra mim, assim, com aquele olhar, falou assim, nossa, eu tava esperando tanto esse dia. Eu Ai, que falei, amor. meu Deus, esse é um negócio tão simples, né? Vai doer depois. Fiquei pensando só Aham. dele. Nossa, que demais. Cadê o papai? Cadê o papai? Ele tava trabalhando. Enfim, eu falei, não, papai não pode. Mas depois eu falo pra ele vir te dar um beijo aqui. Na hora de. Você já vai estar dormindo, mas ele te dá um beijo. Eu conto pra ele a notícia, tá bom? Ele. Que bom que esse dia chegou, Ai, que sabe? E aí maravilhoso. essas coisinhas, assim, que talvez na loucura do dia a dia eu nem parasse, eu nem sonhasse que isso poderia acontecer. Hoje é aquele momento que eu paro e falo, nossa, que decisão certa, né? Foi ter filho, não foi Aham. pensar muito, mas. E é essas felicidades, acho que no teu dia fazem tudo valer a pena, né? No Com final do dia. certeza. Tem uma frase que é o show da vida, né? É o show da vida no seu olho, ali, Todos os ao dias ao teu seu alcance. acesso, você Uhum. vendo essa coisa, né? É demais. É maravilhoso. Ela fala que não tem, bom, pelo menos da minha vivência, assim, nada mais legal do que ver um ser humano crescer, assim, você fala que é o que você falou, assim. E eles ficam, né, cara, entusiasmadíssimos com coisas que a gente fala, né, você não daria atenção, assim, é muito E te bacana. cutuca, né? E fala assim, não, mas mamãe, olha direito. Então era aquela coisa, tipo, eu botando eles pra Isso, aham. dormir, com pressa, pensando em outra coisa, mas quando ele fala, olha direito, eu falei, tá bom, Deixa eu parar. vamos parar, deixa eu olhar, deixa eu estar aqui com você. Quando eu falei, o olho dele foi um negócio. Que Que legal, sensacional. muito bom, muito bom. Acho que a maternidade, ela traz esse tipo de coisa, né? Que você fala, uau, que tudo, mas também traz muita culpa, né? Você falou ali de grupos de afinidade, assim, muitas vezes a gente para conversar com mães, né? Enfim, acho que com mulheres como um todo, você fala, seja, né, as que são mães, sejam aquelas que estão tentando e não conseguem, e aí tem culpa, ou aquelas que eventualmente não querem e se culpam porque a sociedade julga porque não querem. Culpa é uma constante, assim. Como é que vocês enxergam isso, assim, sabe? Desde, né, vocês ali, cara, tem como tangibilizar isso de alguma forma via dado, né? Enfim, cara, isso impacta a performance, se não impacta, e até no seu dia a dia, assim, né, Kátia? Cara, a gente vê pessoas, a gente falou, né? A Isa trouxe os dados do LinkedIn ali. Mulheres pedem demissão. É, e acho que talvez com muita conexão com isso, assim. Como é que vocês enxergam essa questão da culpa? Tinha uma frase que eu detestava, que me falavam, que é nasce uma mãe, nasce uma culpa. Ai, gente, eu ficava assim, ai. Mas é um fato. E muito por conta dessa pressão social. E eu tive profissionais de alta performance que pediram demissão pós-maternidade, porque falaram, olha, eu quero ter um tempo para me dedicar aqui ao meu filho. E assim, a minha reflexão é, desde que isso seja uma decisão da pessoa, e não Uhum. uma imposição social, uma pressão que ela cede, mas sim, eu tenho um desejo genuíno de pausar a carreira, porque é o que a gente está falando, é um projeto ambicioso, é Sim. um projeto difícil, exige muita energia e dedicação criar filhos, né? Para mim, não tem um problema em si, mas o que a gente vê comumente é uma pressão social mesmo, né? Uhum. Então, eu acho que a gente está numa virada disso. É legal termos exemplos de mulheres que são líderes, que são CEOs, que são pessoas que estão aí e que a maternidade não para a vida, porque uma coisa importante para a gente falar para pais, no geral, mas mães e pais, é que para a gente ser o nosso melhor nessa função tão essencial, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. E a gente ter contato com outras coisas para além da parentalidade faz com que a gente se sinta bem. E a gente possa dar esse melhor para os nossos filhos. Então, uma das coisas que a gente fazia muito nesse tipo de caso é conversar. Deixar todo assim, o que a empresa tem para oferecer à disposição da pessoa, a flexibilidade, os grupos. Falar, olha, reflita, é isso mesmo que você quer, né? Não chegar e falar, tá bom, você quer pedir demissão? Beleza, vamos embora. Mas é isso, né? A gente pode conversar, a gente pode dar os exemplos. Eu me vejo muito nesse momento. E eu recebi feedbacks ao longo da vida de pessoas que falaram assim: olha, cá, você
teve aquela conversa comigo, eu refleti, então isso mudou algo em mim, aí eu resolvi dar uma chance para a carreira. Ou até na adoção da empresa cidadã, depois de meses que eu tinha saído da empresa, uma profissional me procurou e falou: olha, eu fiquei empoderada para engravidar, então agora terei um filho e eu Que vou ser legal. beneficiada pela licença, e isso fez uma diferença para mim. Então, eu vejo que a gente pode influenciar nesse sentido. Mas é um fato, Nath, a culpa existe, está posta aí, o que a gente pode é ter sororidade, né? Apoiar Uhum. essas mulheres, porque ainda é um processo. Mas a gente tem, assim, mulheres maravilhosas como a Isa aí, que mostram Que que dá, é né? possível, que dá. Aham. Mas eu penso muito na culpa, mas é até pelo outro lado, porque foram poucos momentos que eu me senti, tipo, culpada, assim. Mas, e aí eu vou tentar entender o porquê, né, disso. Óbvio, acho que o Fred, por ser alguém super participativo também, facilita, né, tudo. Eu tenho uma família Uhum. super presente também, ajuda muito. Então, eu falo, não, realmente, eu sou muito privilegiada, porque diminui muito esse sentimento de culpa. Mas talvez uma das coisas que eu sempre fiz muito foi realmente conversar com outras pessoas. Então, por mais que eu não tenha pensado em ter filho, né, eu sempre quis ter filho, depois eu fui entender um pouco com outras mães o que era normal, né? E aí eu não precisava sentir culpa, né? Porque é normal, toda mulher, ou toda mãe, todo pai vai passar por isso, né? Uhum. Quem tem filho vai passar por isso. E acho que isso diminui um pouco esse meu sentimento, pelo menos, né, de culpa. Então, essa questão de horário, dinâmica, tem que falar não para algumas coisas, não poder estar em todas as festinhas. A gente, como empreendedor, não tem férias, né? Então, assim, eu vejo algumas famílias 20 dias, 15 dias vou me desligar, 30 dias desligar, né? Vou tirar férias, ficar só com as crianças. Pô, isso não faz parte da minha realidade, mas foram escolhas. A partir do momento que é que nem você falou, né, Kátia? Acho que tem que ser uma escolha da pessoa. Ela decidir pedir demissão porque ela quer viver intensamente aquele momento e o trabalho não vai fazer falta. Empreender é uma decisão, assim, para muita gente, né? Óbvio, tem um empreendedor por necessidade, um empreendedor por oportunidade, no meu caso, é oportunidade. Então, foi pensado. Eu sei que eu não vou ter 30 dias de férias, ainda mais eu e meu marido, os dois juntos. E a família, assim, não faz parte da nossa realidade. E tá tudo bem, né? E aí as crianças, óbvio, você tem que tentar encaixar elas ali, também dar uma disfarçada, né? Estar junto, porque é importante pro crescimento delas. Então, o Fred, no caso, é muito mais estudioso do que eu, então ele traz um pouco mais desses estudos, o que é importante. A escola também super oferece palestras, não sei o que a gente vai aprendendo. Até onde realmente dá pra gente ir, até onde que a gente tem que falar, opa, agora é mais família, né? Esquece um pouquinho aqui o Uhum. trabalho. Mas uma coisa que eu acho que funciona muito foi o que você falou dos grupos de afinidade, as conversas, né? Você perceber que aquilo não é exclusivo seu, né? É o momento que você está passando, uma fase e que vai passar, mas como é que você pode passar por isso de um jeito mais leve? Teve uma cliente nossa que ela até comentou, ela falou, nossa, eu sou muito procurada por mulheres que voltam da licença maternidade, ela tem hoje 2 filhos também, super jovem, e ela fala, e eu não falo muita coisa, eu só conto um pouco como é que era a minha rotina, e a pessoa olha e fala, então tá, então essa rotina minha tá normal, tá tudo certo, sabe? É para todo mundo igual, É né? para todo mundo Uhum. igual, né? Aquele caos, aquela coisa, talvez o sentimento um pouco de culpa, e aí ela fala, não precisa ter culpa, porque você vai ter que, assim, você tem, né? No caso, essa pessoa trabalha numa empresa que oferece creche. Então tá lá a creche, ela pode ver o filho dela a qualquer momento, Uhum. mas ela se sentia culpada de amamentar a criança, né? Como é que as pessoas iam ver isso, né? Enfim, e aí essa outra colaboradora compartilhando, fala, olha, não, mas chega e fala pro seu líder, né, que você tá indo lá amamentar e tá tudo bem, conversa, né? Coloca para fora, porque às vezes a pessoa fica com aquele sentimento de se eu falar, o que vão achar? E só de ter alguém apoiando ela, falando, pô, como é que é a cultura da empresa, como é que as coisas funcionam, empodera ali a mulher e ela vai lá e consegue tocar o dia a dia dela. Então, assim, raramente eu senti essa culpa, mas muito por ter a consciência do o que eu tô fazendo não tá errado, né? E Uhum. deixa eu explicar para quem talvez não tenha essa consciência, não tenha ainda filho, como é que é ter filho, porque ninguém tem obrigação também, né? O outro lado ele não tem obrigação de entender que é ser mãe, que é ser pai, Uhum. se ele não Sim. tem filho, né? Então eu não deveria exigir isso dele. Então cabe a mim contar um pouquinho como é que é a minha rotina, ter essa coragem de tentar uma eventual flexibilidade, uma mudança de um horário, uma folga em algum dia que seja um evento importante, né, dos seus filhos. Mas tenta falar, né? Eu acho que hoje a gente fala muito, tem organizações e líderes tóxicos, tem, mas eu acho que é a minoria.
Então, a gente não deveria julgar a pessoa antes de tentar conversar com ela, expor, trazer a realidade e tentar chegar num ponto de equilíbrio ali. Total, é. Acho que tem duas coisas que você falou que eu concordo muito e que eu uso muito pra mim, assim, diferente de você, eu me sinto culpada o tempo inteiro, assim. Seja porque eu não tô 100% no trabalho, ou porque eu não tô, né, assim, acho que é uma dinâmica que eu me esforço muito pra gerenciar, assim. Mas duas coisas que me ajudam muito, que, né, de um jeito diferente, mas eu acabo fazendo também, acho que a primeira delas é combinados muito claros, né? Tanto com a sua liderança, e de novo, também super privilegiada, tem uma liderança maravilhosa, mas não é só com a liderança, né? É o combinado em casa também, né? Assim, precisa de uma logística gigante para que tudo funcione, assim. Então, acho que deixar os combinados muito claros em todas as esferas que fazem com que, né, a magia da maternidade aconteça, para mim é super importante. E a segunda delas é a clareza, né? Cara, assim, eu trabalho, obviamente, né? Todo mundo, né, paga conta, enfim, né? Acho que tem um elemento aqui, né? De que, cara, tem pessoas que trabalham porque precisam, mas para além disso, assim, tem um significado, assim. Então, ter clareza do significado que eu atribuo para o trabalho, do significado que tem, cara, é importante para, né, para mim que a minha filha me veja tendo orgulho do meu trabalho, que aquilo é importante para mim, assim. Então, acho que organizar, né, tudo isso é super importante. Uma coisa que eu lembrei, só para a gente não deixar passar batido isso, outra coisa que é muito importante é o autoconhecimento. Uma Uhum. ferramenta que me ajudou muito e que eu comecei quando engravidei foi terapia. Ah, E por super que eu fiz terapia quando eu engravidei? Eu pensava assim, terapia, eu consigo aqui gerenciar meus sentimentos, tá tudo certo. Mas quando eu engravidei, eu falei, eu preciso ser a minha melhor versão para minha filha. Então, eu comecei num grupo de terapia que eram mulheres grávidas. Então, Olha, que era um grupo bacana. de Uhum. troca e era conduzido por psicólogas. E a gente trocava ali, daí lá eu conectei com uma psicóloga que eu gostei muito, que tem uma vertente de Winnicott, que é justamente esse da relação pai-filho. E desde então eu faço terapia. Minha filha vai fazer 4 anos, então Uhum. 4+ anos que eu faço terapia. E esse lance de se entender, saber essa explosão de sentimentos que estão rolando, toda essa transformação, isso ajuda demais. Então, o autoconhecimento é Com muito certeza. potente nessa fase. E se eu pudesse indicar para Aham. quem também está preparado e entende que isso seria bom, a terapia para mim foi assim sensacional. É super importante. Acho que enfim, me identifico também, acho que é essencial. Gente, a gente vai se encaminhando para o fim, dá para falar, enfim, dias a fio, né, sobre esse assunto. Queria que vocês deixassem, acho que, né, uma mensagem final aqui para mães, né? Mães do RH, fora do RH, empreendedoras, enfim, é o que tiver aí na cabeça de vocês. vou deixar a Kátia começar e vou começar. É, não tenham medo, né? Conversem. Eu acho que essa decisão ela é extremamente pessoal. Cada família sabe o que lhe cabe, o que funciona bem. Para mim, funcionou muito bem. Planejamento. Então, nem sempre o momento da vida parece que faz sentido, a maternidade, né? E eu esperei por um momento que era mais propício, eu conversei, eu entendi o que eu queria dessa experiência. E para mim valeu muito a pena. De longe, o projeto que eu mais gosto, que eu mais me dedico, que eu coloco muita energia e que eu tenho assim a felicidade e o prazer de ver todos os dias. Então, essa dedicação para que o outro ser humano cresça é um privilégio. Uhum. E eu vejo o quanto que isso me elevou em termos de um patamar profissional. Quantas assim, características e habilidades eu desenvolvi. Então, para aqueles que pensam, se querem, assim, eu empodero, se joguem nessa aventura, vale muito a pena. E para aqueles que não querem, não tem problema nenhum, gente. Todos os modelos são possíveis. E Exato. eu conheço amigas que falaram: não quero passar por essa experiência e tá tudo bem. E você não vai ser menos por conta disso. Eu acho que não nos deixemos levar pela pressão social para que a gente tome as Total. nossas escolhas. Que a gente tome as nossas escolhas pelo que a gente quer. Então, eu acho que essa é a minha mensagem. Que bacana. Muito bom. Eu vou brincar aqui e falar, façam filhos, né, que é muito bom. Não, mas brincadeiras à parte, acho que filho é uma coisa que quem não quer, é isso, tá tudo bem. Não precisa, né, nem todo mundo vai querer ter filho. Mas se você quer, óbvio, né, sou super incentivadora aqui, vai dar tudo certo no final.
Mas uma dica que eu falo, principalmente a nossa geração, diferente dos nossos pais, é fiquem menos nas redes sociais enquanto você tá grávida e quando nasce Nossa. também. Uhum. Porque, nossa, eu acho que isso ajuda bastante a você viver o seu momento e não ficar se comparando, se culpando, porque vocês vão ver coisas que depois algumas delas vocês vai viver no dia a dia, mas deixa Uhum. acontecer, né? Deixa ser a Total. hora. Então, a minha dica é fiquem menos nas redes sociais no momento da gravidez e no início ali. Uhum. As madrugadas, amamentando, aquele caos, e hoje é muito fácil, né? É. Então, acho que tentar se conectar, tentar descansar um pouco a cabeça, viver o momento, não comparar, né, o seu filho com os outros. Somos diferentes adultos, então somos também diferentes enquanto crianças, enquanto bebês, né? Não são iguais. Então, acho que essa é a minha dica, assim, e que eu levo para minha vida até agora, com eles Uhum. crescendo, porque é difícil, né? Se comparar é natural, mas a gente tem crianças de diferentes tipos, vieram de outras realidades, e cada vez mais isso, né, faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E eu acho que a gente vai ser muito, pelo menos eu, sou muito mais calma e tranquila quando eu paro de querer me comparar e, enfim. Uhum. Então, curtam as suas Que crianças, legal. essas pequenas conquistas que eles vão te trazer todos os dias, toda semana vai ter coisa nova acontecendo. Muito, muito, muito bom. Quero agradecer demais a vocês duas por esse papo super gostoso que a gente teve. Quero agradecer também a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Sigam acompanhando o nosso conteúdo no Acrescenta, o nosso hub de conteúdo do iFood Benefícios. Além dessas conversas, a gente tem outras super bacanas e mais um monte de coisa legal para vocês acompanharem lá. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.